O Internacional está praticamente definido para o Grenal 446 e as decisões do técnico Roger Machado lhe deram pontos consideráveis junto aos jogadores e departamento de futebol como um todo. Do lado do Grêmio, o técnico Gustavo Quinteiros vai para o tudo ou nada e se fala em Edenilson como um possível titular para o clássico do domingo às 16 horas. Aliás, o Internacional, com tanta procura de ingressos pelos jogos grandes, busca uma alternativa para colocar mais público no estádio Beira-Rio. Eu tenho muito bastidor a respeito de tudo isso e a gente vai conversar sobre esses assuntos e muito mais. Então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos corredores do Beira-Rio, também no CT Parque Gigante, na Morada dos Quero-Queros, a casa da nossa base lá em Alvorada. Tudo sobre o Internacional tu vai encontrar nos conteúdos aqui do canal. Eu quero agradecer demais por mais uma meta batida. Mais uma meta batida, 62 mil. E estamos indo de passinho em passinho, né? Tipo um tijolinho. Campanha do tijolinho que a gente faz aqui também no canal, porque a meta de 2025 é 70 mil inscritos. E aí, meu amigo, a gente vai cada vez mais buscando 100 mil, né? Para ganhar a plaquinha, botar a plaquinha comemorativa aqui e todo mundo se sentir pouco parte dessa conquista. Não te esquece, fica comigo até o final do vídeo. Se tu puder também compartilha e deixa aquele like que ajuda pra caramba o trabalho e também os conteúdos aqui. Teu compartilhamento nos grupos, teu compartilhamento nas redes sociais, teu compartilhamento pros amigos, de repente até para alguém que tu acha que não conhece o trabalho e que de repente gostaria muito de saber um pouco mais do Internacional, beleza? Olha só, vamos falar rapidinho de uma coisa. Eu tô vendo nas páginas gremistas que o Grêmio pode ter novidades no meio-campo, né? Tirando o Cristaldo, que já nem jogou, né? Como no último clássico, e tirando também o Monsalve do meio-campo da armação, apostando em 3 volantes, com o Vila Sante, com o Edenilson e com o Cuejar. Tendo lá na frente o Bright White, ou o Aravena, o Cristiano Oliveira e o Amuso. E a linha defensiva não muda, tá? Do Grêmio. Eu tenho um palpite de que o Grêmio não vai mudar a forma de jogar, não. E que esse treino ou essa escalação não é nem migué para confundir o Inter. É alternativa para o Gustavo Quinteiros ter no Clássico Grenal em meio aos 90 minutos. Porque, vamos lá, ele joga o Grenal, depois ele tem que focar na Copa do Brasil, depois ele volta e tem praticamente um treino só, o de sexta-feira. Foi ontem. E a partir dali, ele começa a testar essas alternativas. A partir do momento que ele testa essas alternativas, ele já tem um time pronto, ele já tem uma definição de equipe. Ele não precisa treinar a equipe titular, ele precisa as alternativas. Então, me parece que ele está tentando colocar ali uma pulguinha atrás da orelha nos repórteres, principalmente, mas que ele já tem tudo definido. O Thiago Volpi vai voltar, o João Pedro também, o Lucas Esteves, e aí a grande questão fica também em cima do Bright White, né? Porque ele estaria com uma dor na virilha, e aí daqui a pouco poderia ser dúvida. Mas, neste momento, Thiago Volpi, João Pedro, Gemerson, Wagner Leonardo e o Lucas Esteves, com o Cuejar ou o Camilo, não está descartado também o Camilo, com o Vila Sante, Cristiano Oliveira, Monsalve e o Amuzu, ou o Edenilson no lugar do Monsalve, e o Bright White com o Arerezo. Beleza? Só para a gente pincelar rapidinho, né, coisas do co-irmão. O Roger tem uma coerência muito legal na fala, nas coletivas e nas ações, tá? E muitas vezes aqui, quando a gente especula time ou especula o que o Inter vai fazer no campo, seguidamente a gente acerta, porque não apenas pela leitura correta das atitudes do Roger, mas também pela própria fala do Roger. Olha só, na coletiva agora dele, ele diz o seguinte:
sobre o time que vai jogar o Clássico Grenal. E a tendência é que seja o mesmo time, inclusive, da Arena, tá? Eu vou precificar de acordo com o que eu imagino. E pode ser valorizado os resultados, claro, mas a sequência imediata, valorizando os serviços que os jogadores prestaram. As questões físicas e talvez não desejar ter todos retornando sem estar nas melhores condições também é um agravante. Eu quero deixá-los como alternativa, talvez, né? Como o cara que não tem 100% das condições. Eu estou pensando numa estratégia de característica específica de jogador que pode levar vantagem para este momento. Eu já decidi, mas não vou falar. Tá? A tendência é que o Wesley e o Borré fiquem para o segundo tempo. Que o Inter entre com o Antony, Brian Aguirre, Vitão, Vitor Gabriel, Bernabé, Fernando, Bruno Henrique, Alan Patrick, Vitinho, Carboneiro e o Ener Valencia. Por que eu digo tendência? Porque pode acontecer alguma coisa no treino de hoje, enfim, né, alguma outra alternativa que o Roger de repente acorde e pense e aí muda tudo, tá? Mas por que eu estou falando da coerência do Roger? Porque esses dias eu trouxe para vocês que o Rocher deve voltar à titularidade no Campeonato Brasileiro. E isso está para todos os jogadores. O Antony não vai deixar o time titular apenas no carteiraço. É no sentido de que, nos próximos 15 dias, até começar o Campeonato Brasileiro contra o Flamengo, lá no Maracanã, o Internacional vai meio que, entre aspas, zerar a página. Todo mundo vai ter, claro, sua valorização nos serviços prestados no Campeonato Gaúcho, mas a titularidade. Quem era o titular antes de todos os problemas, lesões e tal? Era o Wesley. Então o Wesley vai voltar à titularidade. Carboneiro, continua ralando aí para tu tirar o lugar dele. Nós vamos voltar com 2 atacantes. Nós vamos voltar com o Tabata do lado direito. Vitinho, o Tabata era o titular. Mas, continua ralando para tu tirar o lugar dele. Então, essa competitividade interna, sem contar ainda Gustavo Prado, Ricardo Matias, o Luiz Otávio no meio, o Ronaldo, o Juninho, agora que foi contratado no Midland, outras possibilidades que de repente o Inter pode ter em meio aos jogos. Então, todos esses jogadores adoraram essa competitividade interna e principalmente a coerência do Roger. Em cima dessa coerência que o Roger ganha o grupo. Em cima dessa coerência que ele tem diariamente, que ele pode chegar e dizer lá no vestiário, como apareceu esses dias nos bastidores do clube, né? Vocês permitem que a gente comande vocês. Justamente como eu disse, a coerência e as escolhas ganham os jogadores, ganham o vestiário, a ponto de o Gabriel Mercado, que nem jogando tá, peça a palavra no meio do discurso também da roda dos jogadores e agradeça ao que o Roger vem fazendo junto ao Internacional. Eu quero repercutir com vocês uma entrevista do André Dalto para o Vozes do Gigante, tá? E tem muita gente me perguntando se isso vai acontecer mesmo. Se o Inter vai ampliar o estádio Beira-Rio. Porque vocês estão ligados, a maioria dos jogos grandes não tem ingresso, ou os ingressos esgotam em pouco tempo, ou então fica uma fila tremenda no mundo colorado e muita gente fica de cara porque não consegue seu ingresso. Então, o Internacional estuda ampliar o estádio Beira-Rio. Como? Fazendo o que o River fez, né? Subindo um pouco mais a inferior, chegando mais próximo ali do campo, chegando mais próximo, inclusive, da goleira, atrás do gol, a outra também, né, tanto da 3 quanto da 7, e um pouco mais do outro lado ali também, onde fica a imagem que a gente vê da televisão também, né, junto do Coração do Gigante, junto também do túnel, né, do reservado e tal. Só que daí tem algumas coisas, algumas particularidades que a gente precisa entender. Olha o André Dalto. É muito inicial essa ideia, tá? Porque nós temos 150 mil sócios e em jogos grandes os ingressos esgotam em questões de minutos. Só para ter um exemplo, no Grenal foram 40 minutos, já não tinha mais ingresso. Estamos vendo alternativas para tentar contemplar mais gente, para ver o que daria para fazer. Existem pontos nesse trabalho, tá? De ampliação do estádio Beira-Rio.
Primeiro que a média de público do Beira-Rio hoje é 30 mil pessoas. Ou seja, não adianta nada tu botar uma arquibancada próxima do campo e continuar com média de 30 mil. Porque aí o Beira-Rio vai estar maior, o Beira-Rio vai estar com mais espaço e vai perder a sua forma de caldeirão. Tá? Segunda questão, dinheiro. Como é que o Inter faria esse tipo de coisa? Tem Abril, tem os investidores que de repente vão ter que ser captados. Em vez de captar recurso para esse tipo de função, não seria melhor botar em outra parte do clube, como por exemplo o CT em Alvorada, em Guaíba? Então são pontos também a serem discutidos. E para mim, determinante para decidir se sim ou não, o Inter teria que ficar quase um ano sem usar o estádio Beira-Rio. Quase um ano. Vocês lembram o que aconteceu em 2013, quando o Inter teve que jogar em Caxias os seus jogos do Campeonato Brasileiro e o Inter quase foi rebaixado. Então é algo muito que, sabe, não é nem incipiente, mas tem vários pontos a serem analisados antes de querer fazer essa ampliação. Sem contar também que, além se não tiver investidores, né, tiram dinheiro teoricamente do futebol. Então, esse projeto, que por mais que o André Dalto deixou muito claro para o Vozes do Gigante que é um pensamento da direção, e o próprio o Vitor Grumberg já tinha falado sobre esse projeto lá na campanha da reeleição, tá? É algo que tem que ser avaliado com muito cuidado. Beleza? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais. Não te esquece, te inscreve, ativa a notificação e bora lá ganhar um dinheiro com kto.bet.br e se divertir pra caramba, porque KTO, cada jogo é único. Conhece KTO? Aqui no link que está na descrição ou no comentário fixado e bora se divertir, principalmente no Clássico Grenal agora com as odds do nosso Colorado. Valeu? Tamo junto, forte abraço. Tchau.